Aleluia. Vamos para a palavra? Diga comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Usa o meu pastor para ministrar a sua palavra sobre a minha vida. Acampa os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar hoje, o tema é: seja feita a tua vontade. Diga, seja feita a tua vontade. Mateus 6, verso 9, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando algo. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O Senhor Jesus aqui, Ele nos deu um modelo de oração, né? Não é que é a única oração, né? É um modelo de oração que Ele ensina aos seus discípulos, que Ele trata algumas realidades. A primeira dela, que já mudou tudo, é chamando Deus de Pai. Diga Pai, Pai nosso, né? Chamando Deus de Pai. Então Ele dá um modelo de oração. E aqui, no verso 10, Ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que devemos orar para Deus fazer a vontade dEle na nossa vida, irmão? Porque Ele tem um plano para nós. Porque Ele tem um projeto, Adriano, preparado para a nossa vida. Ele não nos criou e soltou a gente aqui para a gente fazer o que quer, né? Eu vou fazer o que eu quero, pastor. Eu vou viver o que eu quero, pastor. A intenção de Deus não é essa. Ele planejou o nosso futuro. Ele projetou o nosso destino. Só que eu preciso dar legalidade para que Ele faça a vontade dEle. Porque você pode falar: não, eu vou viver a minha vontade. Você pode. Não, eu não quero viver o que Deus tem para mim. É uma escolha sua. Mas a escolha mais inteligente é que Jesus falou: seja feita a sua vontade. Amém? Então, fala para o teu irmão: Deus tem um plano para você, né? Deus tem um plano para a nossa vida. Em Romanos 12, 2, Paulo diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que a vontade de Deus é boa. Diga boa. Querido, não tem o porquê você não querer a vontade de Deus, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Boa, agradável e perfeita. Agora, qual é o problema? O problema é que nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós. A gente tem uma ideia de que nós sabemos o que é melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa. Não, pastor, da minha vida cuido eu, né? No começo do ano nós fazemos o projeto de vida para o ano. Nós fizemos o de 2025. E a gente coloca um monte de coisa ali, né? E nós devemos externar o que queremos. Mas tem muita coisa que a gente acha que é bom, que seria bom para nós, e que no final não é. Salomão disse em Provérbios 16: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Tem caminho que você acha que é o melhor, mas o final vai ser ruim. Tem, planejamentos que você acha que é melhor, mas o final vai ser trágico, vai ser ruim para a sua vida.
Não, pastor, mas eu estou sentindo. Querida, a gente sente tanta coisa. Muita bobagem que nós fizemos foi sentindo. É ou não é? Só eu? Não sentindo. Ah, mas eu senti de comprar. Eu senti de mandar um oi. Eu senti de fazer. Né? Muitas das bobagens que nós fizemos foi movidos por alma, por emoção. E a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Enganoso. Então você acha que sabe o que é melhor para você, mas você não sabe. Por quê? Porque nós vemos agora, Deus vê o nosso amanhã. Nós temos uma noção do nosso passado, achamos que sabemos o presente, mas desconhecemos o nosso futuro. Mas Deus conhece. Então, tem coisas que, sabe, se nós insistirmos nelas, nós vamos trilhar num caminho de morte. Quando Deus fala não para nós, Ele não quer nos privar de uma alegria. Ele não quer nos privar de uma conquista. Quando Deus fala não para nós, Ele quer nos livrar de morte, de frustração, de decepção. Mas nós temos um problema, porque nós temos um plano. E a gente acha que sabe o que é melhor. E quando nós escutamos um não, nós entramos em conflito. Nós temos um monte de gente que vem para a igreja enquanto escuta o que quer. Mas quando são confrontados, não suportam. Nós estamos de uma geração de jovens que não sabe escutar um não. E se você for fazer um estudo, você vai ver que a grande razão das crises de ansiedade, de depressão dos jovens está no não, na dificuldade da vida. E antigamente não era assim. Antigamente as pessoas suportavam, sabe, as correções com nobreza, sabe, com o coração resolvido. Então, você acha que é bom, mas às vezes está te levando para a morte. Como pastor, é desafiador pastorear, porque tem hora que você tem que chegar na pessoa e falar, olha, não vai dar certo isso daqui. Esse caminho não é bom. Eu lembro que em Santo Antônio da Platina nós cuidávamos de um obreiro. E ele tinha 46 anos, 47 anos. E nós estávamos usando de graça com ele. E daí ele se encantou com uma jovem mulher de 16 anos. Da igreja, e nós falamos, não vai dar certo. Não vai dar certo, isso não vai dar certo. E eu lembro que quando nós nos posicionamos para dar direção, eles entraram em crise. E ele saiu da igreja, a família da menina saiu da igreja, e fala para mim, no final não deu certo. Tem caminho, querido, que você está trilhando e que você acha que é bom, mas o final é morte. Então eu tenho que ter a humildade de falar, Deus, faz a sua vontade na minha vida. Deus, eu sei que eu quero isso, mas Deus, eu aceito a tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém, igreja? Aleluia. Muitos dos problemas que enfrentamos vêm de escolhas no nosso caminho que nós fizemos, relacionamentos, né? Às vezes pai e mãe falam não, e você não, e vai, e depois você se vê no meio de problemas, né? Emprego, às vezes você está no emprego, o patrão chama a sua atenção porque ele paga você, ele tem autoridade sobre você, e ele vai te corrigir quando for preciso, mas aí ele chama a tua atenção e você fica magoadinho, eu vou sair do emprego. E daí você sai, depois você fica sem emprego, sem provisão, e Deus, não é assim? Quem aqui que não ficou com vontade já de chutar o balde? Eu lembro que quando trabalhava em Curitiba, pesado, tinha dia que dá vontade de, mandar todo mundo embora.
Daí eu lembrava do aluguel, daí eu lembrava da Alessandra, daí eu lembrava das crianças, lembrava dos boletos e falava, engoli o meu orgulho. E vamos continuar nesse trabalho, porque Deus não falou para mim sair ainda. Ou às vezes propostas que você recebe e nem ora. E daí veio a proposta, pastor, mas é tão boa. Mas é a vontade de Deus para a tua vida? Nem toda proposta, querido, vem de Deus para nós. Nem toda. E quando vem, você tem que passar pela peneira da vontade de Deus. Orar, pedir oração, falar, não, eu preciso saber, eu preciso que Deus me dê paz, eu preciso que Deus confie em mim, se é para me aceitar ou não essa proposta, porque às vezes essa proposta vai te afastar da sua família, vai te afastar da igreja, vai te afastar do caminho do Senhor. Moradia, quantas vezes nós nos mudamos sem perguntar para Deus, e daí depois a gente está com um problema. Eu lembro que em Cambé nós morávamos bem, e um lugar muito agradável. Daí o inimigo começou a soprar no nosso ouvido que a gente não ia conseguir pagar o aluguel. E daí nós falamos, não, vou morar lá na chácara da família. E a família é uma bênção, querido. Só que quando você casa, você está num outro contexto. Quem entende isso? Você saiu, se voltar não é igual. Não é igual, esquece. Então você está vivendo uma outra realidade. E daí, não orei nem nada. E fomos morar com a família. Quando nós percebemos o erro, eu disse para Deus, falei para a Alessandra, Lê, nós não oramos para vir para cá. Agora nós não saímos daqui enquanto Deus não falar. Sabe por quê? Porque senão você piora a situação. Você já entrou no problema porque não buscou a vontade de Deus. Se você não pedir agora a vontade de Deus, você vai criar um outro problema. E eu lembro que passou-se um tempo e Deus moveu e nós saímos de uma forma pacífica. A família entendeu que era para o nosso bem e o Senhor nos honrou. Mas quando nós paramos para perguntar a vontade de Deus, quantas compras nós fizemos, na emoção, o João fala assim, se o banco acredita, quem sou eu para duvidar? Mas o boleto chega, 30 dias passa. Quando eu faço algo debaixo de uma direção, Deus honra, você entende? Quando Deus fala, vai Cássio, vai, o próprio Deus honra. Quando eu não falo nada para Deus e vou, o problema é meu. Então, muitos dos problemas que nós administramos, nós fizemos por nossa conta, pelas nossas escolhas. E em 2 Reis, como foi lido já hoje pelo irmão Adilson, no capítulo 5, verso 1, fala sobre Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, uma lepra. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor, assim falou a menina israelita. Ora, o rei da Síria respondeu, vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando, por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberá que em verdade
a profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, ele recebe na casa dele uma menina de Israel que trabalhava para sua esposa, era serva da sua esposa. E a menina, sabendo do problema do seu senhor, falou para a senhora: olha, se ele tivesse lá em Israel, há um homem de Deus lá que o restauraria. A menina era evangelista, amém? Você fala de Deus para as pessoas? Você fala? Quando você sabe dos problemas, olha, vai lá na igreja. Deus vai falar com você, Deus vai te dar direção. Essa menina fez isso. A mulher levou para o marido. O Naamã, nasceu a fé no coração dele, é uma expectativa. Ele foi falar para o rei. O rei escreveu uma carta e falou: pode ir, apresenta essa carta para o rei de Israel. O rei de Israel não entende o que está acontecendo e acha que era uma armadilha aquela situação. O Eliseu fica sabendo e fala: pode mandar para mim, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Aleluia. Só que quando o Naamã para na frente da casa do Eliseu, o Eliseu não atende ele. Você lembra do versículo 1, que ele era um homem respeitado? Havia vencido algumas batalhas. O Naamã estava acostumado as pessoas bater continência para ele. O Naamã estava acostumado, sabe, ser respeitado pelo cargo que ele tinha, pelas posses, quem sabe. Só que agora ele vai no profeta, e o profeta não fala com ele, não atende ele. O profeta manda um mensageiro, vai lá e fala para o Naamã e tomar um banho lá no Jordão. Fala para ele ir lá, tomar 7 banhos lá, e ele vai ser curado. Ele foi buscar a ajuda de Deus, e a gente sai de casa para isso, é ou não é? Vou na igreja, eu quero que Deus fale comigo. Vou na igreja, eu quero que Deus abençoe a minha vida. Vou na igreja, eu quero que Deus me ajude. E a gente sai de casa com fé, com expectativa. Qual foi o problema aqui? O problema é que o Naamã foi com um plano. Ele já tinha um plano pré-estabelecido de como as coisas aconteceriam. E às vezes nós somos assim. A gente vem, mas a gente já, não, olha, Deus vai fazer isso. Eu já disse aqui que a igreja que congregávamos em Londrina, veio uma irmã do Rio de Janeiro, e era aquelas profetas, sabe? Assim diz o Senhor: você de vermelho aí, que não é da esquerda, está na esquerda. E daí, 3 noites. Primeira noite eu sentei lá atrás e falei: vai falar comigo, Deus vai falar comigo. A outra noite eu mudei de lugar. Eu sei que até a terceira noite eu estava sentado tipo onde está o Adriano ali. Eu vou ficar na frente dessa mulher, na hora que ela passar, ela vai falar, Deus vai falar comigo. Você acredita que nas 3 noites ela não falou nada para mim? Porque não é do jeito que eu quero. Eu não posso sair de casa com um plano e falar: Deus vai fazer do meu jeito. Eu não posso, sabe, eu vou na igreja e vai ser assim. Não é assim que funciona. Tem gente que vem para o culto e acha que sabe o que vai acontecer no culto, nem a gente sabe. Muita coisa não é anotado, flui na hora, é o Espírito Santo que vai dando direção. O Naamã foi, quando ele recebeu a receita, olha, vai ter que ir lá no Jordão tomar 7 banhos, ele não aceitou, porque não era o plano dele. A palavra diz: no entanto, o Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Misericórdia, né? Está na Bíblia isso, gente. Às vezes tem hora que eu acho que é só aqui que acontece isso. Ele está aqui, ó, saiu reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Ele falando: invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Não, eu achei que ele ia chegar diante de mim, ia mover a mão, né?
Eu não consigo lembrar daquela fala profética que estão usando agora. The King, the Power, né? Ele achou que ia aparecer lá o profeta, lá e... né? Ele falou, não, está errado esse negócio. Como assim, Jordão? Não é assim que eu pensei. Ora, porventura os rios de Abana e Farpar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Sabe, quando a gente não vê as coisas acontecendo do nosso jeito, às vezes esse é o nosso comportamento. Não, Deus. Eu lembro que no começo do ministério eu jejuava no dia do culto. E daí eu jejuava e na minha mente, Deus tem que fazer. Não, eu passei o dia de jejum. O negócio vai ter que acontecer, presbítero Paulo. Vai ter que cair gente, vai ter que... E daí o culto era difícil. Eu saía do culto que nem o Naamã. Não é possível, Deus. Passei o dia orando, fiquei jejuando, o Senhor não fez, porque não foi do meu jeito. Antes eu pensava assim, que quando estava pregando tinha que ter todo um barulho, dá glória a Deus aí. Tinha que ter gente chorando, porque daí Deus está me usando. Até que eu entendi que Deus, cada culto Ele faz de um jeito. Se você tiver que se derramar, vai acontecer. Se houver um fluir para você glorificar, vai acontecer. Se você ficar do jeito que está, me olhando, ouvindo, está acontecendo o que Deus quer que aconteça. É do jeito dEle. Agora Ele está aqui falando, não tem rios melhores, e por que o Jordão? Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai, mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Como é bom quando a gente tem pessoas de Deus do nosso lado, que quando vê a gente errando, chama a nossa atenção. Não, olha, não é assim. Ele te pediu uma coisa simples. Se ele tivesse falado algo difícil, você faria. Ele levou ouro, ele levou presente. O profeta não quis nada disso. O profeta só falou para ele ir se banhar no Jordão. Esses servos dele aqui foram uma bênção na vida dele. Às vezes nós precisamos de gente do nosso lado para, abrir os nossos olhos. Às vezes a gente fica irritado com coisa que nem existe, né? Bravo com coisa que nem existe. Eu lembro que esses dias que eu estava gripado, não estava bem, fui ter uma conversa, e eu me conhecendo, falei, essa conversa não vai ser boa hoje, porque eu não estou legal e eu vou acabar errando. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse assunto para depois. Na hora que eu melhorar, eu volto a falar nesse assunto. No final das contas, nem era tudo aquilo, Marcelo. Só que às vezes nós precisamos de alguém de Deus do nosso lado para falar isso para nós. Para falar, não, irmão, não é por aí, é só isso que foi falado. Não é tudo isso. Vai lá e faz. Vai, faz. A tua bênção está em obedecer. E o Naamã, quando ouviu essas palavras, ele aceitou. Então nós precisamos aceitar a vontade do Senhor e não ficar lutando contra ela. Às vezes Deus quer te promover e você fica lutando. Às vezes, tem oportunidade que Deus te dá para te promover e você fica rejeitando. Eu trabalhava em uma empresa, prestava serviço para a Coca-Cola, estava bem num estabelecimento e meu supervisor falou: cara, você vai mudar de rota e vai passar nos lugares. E na hora aquilo ali pareceu muito ruim para mim. Mas eu aceitei e fui. Quando eu fui, era melhor do que onde eu estava. Querido, a vontade de Deus sempre vai te promover. Sempre vai te levar para novos níveis. Agora você não pode lutar contra isso. Você não pode ser um Jonas, que Deus fala, vai para cá, e você não, eu vou para lá. Que Deus está te chamando para o ministério e você está rejeitando. Você nunca vai chegar no seu destino se você não aceitar a vontade de Deus. Nunca.
Credo, pastor, nunca. Porque quando eu rejeito a vontade de Deus, eu faço a minha. O Jonas tinha que ir para Nínive pregar, ele pegou outra embarcação. Criou problema para os outros, porque quando eu estou fora da vontade de Deus, eu crio problema. Quando ele foi lançado para fora do barco, que ele está lá dentro do grande peixe, daí ele começa a orar, e eu estou acreditando, sabe, a Bíblia não fala da sua oração, mas fala assim, o que eu votei, eu pagarei. Ele fala do profundo do abismo, eu clamei. Eu acredito que na oração dele, ele falou, Deus, se eu sair daqui, eu vou pregar. Deus, se eu sair vivo dessa situação, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. O que você está esperando para fazer a vontade de Deus? Vai esperar tudo complicar para depois entender? Eu já vivi isso. Até um dia que eu falei, Deus, tá bom, quer que eu prego, mas você vai comigo. Quer que eu volto, Deus. Não sei como, não sei aonde, mas eu volto. Não espera as coisas se complicar, querido. Faz a oração hoje, Deus. Tem um monte de plano aqui que eu abro mão para viver o seu plano para a minha vida. O Naamã, quando ele aceita fazer o que foi falado, a Bíblia diz, então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Na vontade de Deus há cura, você crê? Dá glória a Deus. Na vontade de Deus há vida, há salvação. Na vontade de Deus há provisão, há cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu só preciso fazer o que Ele quer, no tempo dEle, do jeito dEle, na orientação dEle para a minha vida. A gente se preocupa com tanta coisa, mas a única preocupação que nós deveríamos ter é fazer a vontade do Senhor. Marta estava trabalhando demais, correndo, e Jesus na casa dela. Ela viu a Maria lá sentada, ouvindo Jesus. E daí o problema de quem não está fazendo o que Deus quer, que se incomoda com aqueles que estão fazendo. E falou assim, mas mestre, a minha irmã sentada aí, o senhor não vai mandar ela me ajudar? E Jesus falou, Marta, você está preocupado com muita coisa, só uma é necessária. Querido, tudo que eu tenho que fazer é me preocupar com a vontade de Deus para a minha vida. Só isso. Qual é a tua vontade, Deus, para a minha vida? Daí Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Os caminhos de Deus não são os nossos. Isaías diz no capítulo 55, verso 8, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. O caminho que você pensa não é o que Deus tem, mas o que Deus tem é melhor e mais alto para a tua vida. Então aceita. Sabe, quando Deus usar seu pastor, seu patrão, para propor algo para você, ninguém recebe coisa alguma se do alto não for dado. Está entendendo? Veja Deus te conduzindo para uma nova realidade. Está entendendo? Fala, Deus, eu até não queria, mas se é a tua vontade para a minha vida, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Jesus decidiu viver a vontade do Pai, no momento mais difícil da sua vida, no Getsemane, no capítulo 22 de Lucas, a palavra diz, e retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu, orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu
desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Jesus estava momentos antes de ser entregue para ser crucificado. Tamanho foi o sofrimento de Jesus que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue, se angustiar, se entristecer. E ele vai orar e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele fala: mas Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, a sua vontade. A vontade de Deus pode te levar às vezes por um caminho, querido, que você vai passar por provações. Mas se você acompanhar a vida de Jesus, ele foi para a cruz, ele foi crucificado, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, intercede por nós. A vontade de Deus sempre vai me levar, sabe, para um destino muito melhor do que os meus planos. Jesus está entronizado hoje, nós fomos salvos pelo seu sacrifício naquela cruz. Por quê? Porque ele aceitou a vontade do Pai. Aleluia, Deus quer nos levar para o nosso destino, querido. Vamos parar de lutar e vamos aceitar o que o Espírito Santo está querendo gerar na nossa vida, onde ele quer nos levar. Entenda que portas que se fecharam foi o próprio Deus para te levar para o seu destino. Entenda que desconexões que aconteceram na tua vida foi o próprio Deus, porque ele está estabelecendo a vontade dele na tua vida. No começo do ministério a gente tem aquela sede de só ganhar. Eu estou num momento hoje, querido, que eu celebro os que Deus manda. E sou muito resolvido com aqueles que o próprio Deus tira. Credo, pastor, é mais leve se eu entender isso. Deus sabe de coisas que eu não sei. Deus ouve coisas que eu não ouço. Deus sabe do amanhã. E tudo que Ele fizer, sempre vai ser para o nosso bem. Sabe o que o Paulo falou? Olha para mim agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ama? Então deixa Ele trabalhar. Deixa. Pastor, mas não é do meu jeito. O seu jeito não é bom, irmão. O meu jeito não é bom. Mas o jeito de Deus é maravilhoso. Amém? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida nessa noite. Eu aceito a tua vontade para a minha vida. Eu abro mão dos meus planos para viver os teus planos. Eu abro mão do meu caminho para trilhar o teu caminho, em nome de Jesus.